Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o livro do profeta Ageu, ainda no capítulo 2, agora a partir do versículo de número 20, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão um pela espada do outro. Nós vemos aqui, mais uma vez, vindo a palavra do Senhor, segunda vez ao profeta Ageu. Nós temos que observar a forma da ação de Deus ao escolher ali o profeta, o anjo, para trazer a mensagem. Isso não é comum, não é à toa. Isso faz parte de todo o mover de Deus, da comunicação entre o céu e a terra, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, recebendo um espírito para que pudesse viver com Deus, pois Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus realmente nos quer vivendo em espírito para podermos viver com Ele. Nós somos criados por Ele, para a sua glória, e fomos criados de tal forma em que o seu Espírito pode habitar conosco, podemos viver juntos, somos filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, habita conosco, fala. Então, é aqui que começa a palavra de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus. É pelo ouvir a palavra de Deus, desperta em nós a fé. Deus quer mover a fé, Deus quer despertar a fé, por isso Ele vem falar, Ele fala conosco. Quando desperta a fé, essa fé nos impulsiona a agir de acordo com essa palavra, dando ouvidos, prestando atenção, tendo cuidado de procurar entender da melhor forma possível, corretamente. Então temos o propósito de obedecer, amamos a Deus, confiamos em Deus, vamos praticar a palavra. Nesse momento o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem morar em nós para mover, para dar poder para cumprirmos a palavra, poder para anunciar o Evangelho, poder para servir, poder para obedecer, poder para amar, poder para gerar, poder para realizar a obra de Deus, poder para entender, poder através dos dons espirituais, dons de ciência, habilidades, talentos, de conhecimento, de entender a fórmula, de entender a razão, de entender o porquê, de entender o método, como fazer, o que fazer no momento certo. O Espírito Santo vem nos dar essa capacitação, esse poder, então as coisas vão acontecer corretamente. E aqui fala Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Vai haver mudança, mudanças acontecem. Veja o que está acontecendo hoje na terra, nesse momento, exatamente o que está escrito aqui na profecia de Ageu. Diz assim, a partir do versículo 22, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então Deus vai abalar. Existem ali no Oriente Médio, em várias regiões hoje, países em guerra, se destruindo, se enfraquecendo, um pela espada do outro. Veja que confusão que está acontecendo
governos sendo depostos hoje, nesse momento, havendo transições, havendo mudança. Então, esse abalo, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Uma nação iniciou uma guerra, imaginando que fosse vencer rapidamente, que fosse ela destruir a outra nação e que ela fosse crescer. Mas, na verdade, ela está diminuindo, ela está sendo destruída, ela está perdendo a sua força, territórios que ela ocupava, ela acabou de perder, muitos territórios, nações, poderes, reinos, governos, governantes apoiados por ela caindo, porque ela está se destruindo juntamente com a outra nação que ela imaginou que fosse destruir, e na verdade estão se destruindo um pela espada do outro, estão enfraquecendo. E outra nação com certeza está se beneficiando. Outra nação que está investindo de outra maneira está recebendo a riqueza dessas nações. Então está havendo um abalo, está havendo uma mudança, porque Deus quer mudar. Deus é o dono do ouro e da prata, nós já estudamos isso aqui em Ageu. Então ele decidiu abalar e tirar o ouro e a prata de uma nação e passar para outra. O poder, a força, a riqueza, tudo isso está nas mãos de Deus. A alegria, a paz. Então ele decidiu mais uma vez ser através do templo, do culto, da celebração, da adoração ao seu nome. Ele se levantou como rei. Ele mais uma vez se exalta sobre a terra. E alguns governantes que queriam para eles essa dádiva, esse merecimento, essa exaltação, estão sendo humilhados. Aquele que procura se exaltar, aquele que procurou se exaltar sobre as outras nações, ele está sendo humilhado hoje, nesse momento da história, nesse dia que estamos aqui, trazendo esse estudo de Ageu. Essa palavra está se cumprindo, abalando Deus, muitas nações, muitos reinos estão mudando de direção, está mudando o poder, e com isso o ouro e a prata, a riqueza, a economia, a política, o poder, a liderança estão passando para outras mãos. Mas a verdade é que Deus está no controle, Deus quer que haja paz, que haja alegria. E quem não estava semeando a paz, quem não estava cooperando com a paz, esse está sendo retirado. E vamos caminhando em busca da paz. Vamos anunciando a paz, a alegria, o amor. Existem nações que lá, os seus fundadores, na sua doutrina humana, resolveram retirar o amor, a bondade, puseram apenas a luta, a revolução, a revolta armada, o povo pegando em armas para matar, para roubar, para estar extorquindo, tomando o poder à força. Então essa não é vontade de Deus. Caíram por terra, muros desabaram, situações econômicas e políticas desabaram, foram abalados. Essa palavra de Ageu se cumpriu na época de Ageu, cumpriu-se aí em outros milênios, em outras eras, em outras épocas, em outros séculos, e estão se cumprindo no dia de hoje, exatamente, porque nós teremos paz sobre a terra. Nós anunciamos a paz sobre a terra. Nós anunciamos o reino de Deus e a sua justiça. E anunciamos que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Mas o que semeia a guerra, o ódio, passarão, procurarão os ímpios e já não os encontrarão mais sobre a terra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O mais importante, o que realmente determina a autoridade, o reinado, é o anel de selar. Então, virá de Israel, virá de Zorobabel, filho de Salatiel, esse poder. Deus
abalando as circunstâncias, a situação política, os reinos, as nações e transferindo a liderança para quem ele escolheu. Eu te escolhi, Deus escolhe. Quando eu tive o encontro com Deus, eu fui envolvido por uma nuvem e fluía do meu corpo, da cabeça aos pés, e me envolveu totalmente. Eu comecei a ouvir uma voz saindo desta nuvem falando comigo, falava constantemente, falava direto, sem pausas, uma voz suave, uma voz calma, extremamente calma, constante, numa altura muito agradável, muito equilibrada, e falando comigo, e eu orava, e eu envolvido naquela nuvem tão suave que estava tomando todo o meu corpo, e no final a voz ficou mais clara, mais audível, e eu ouvi: porque eu te escolhi. Então Deus escolhe, como aqui no período de Ageu, Deus escolhe ainda hoje, para dar a palavra, para dar a visão, para esclarecer, para ensinar, para guiar o povo no caminho da justiça, da paz, da verdade, da adoração a Deus em espírito e em verdade, da sinceridade, do louvor. Então, Deus continua escolhendo para que se torne e tenha o ministério de um anjo, o anjo da igreja, o anjo que está à frente, o anjo que vai conduzir o povo até a terra prometida, ao reino de Deus e a sua justiça, a cidade eterna, para a nova Jerusalém, onde a paz, onde a justiça e toda lágrima será enxugada. Que você possa caminhar por este caminho da verdade, da paz, este caminho anunciado aqui em Ageu, que você seja batizado com o Espírito Santo e receba este poder para compreender a palavra de Deus e andar neste caminho de luz, esse caminho de verdade, o caminho que Deus tem preparado para nós em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe eternamente.